Olá a todos, uma boa noite. Bom, meu nome é Delmerson Veras, eu sou aluno do curso de pós-graduação em Docência para Educação Profissional e Tecnológica, ofertada pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Hoje eu vou estar apresentando para vocês um pouquinho do meu modelo de autoanálise. Nós vamos ver que essa autoanálise ela foi proposta pelos professores do curso de pós-graduação, estabelecida através de algumas práticas que foram feitas, algumas atividades trabalhadas dentro ao longo do curso de pós-graduação. E é aí que nós, através disso, fazermos uma autoavaliação se nós conseguimos ter domínio dos conteúdos, das atividades, das formas avaliativas que foram apresentadas a todos nós. E eu vou estar dando início à minha autoanálise. Bom, esta autoanálise ela inicia no formato de uma tabela, certo? Onde nós vemos na coluna superior estão demonstradas as atividades que foram desenvolvidas ao longo do curso de pós-graduação, que nós temos, por exemplo, a elaboração de um painel colaborativo pelo Padlet, nós temos uma análise epistemológica do trabalho, nós temos a elaboração de um plano de aula e de uma cápsula de apresentação, nós temos o desenvolvimento de elementos do projeto pedagógico, nós temos a elaboração de um projeto de extensão. E nós temos aqui na coluna inferior algumas competências gerais. E através disso eu vou estar aqui fazendo agora essa autoanálise. No primeiro quadrozinho da tabela, nas competências gerais, ele traz preparar uma aula ou uma atividade equivalente, teórica e prática, constante de um projeto pedagógico de curso técnico. E aí, dentro dessa competência, ele traz aí essa constante de um projeto pedagógico. Só que a minha forma avaliativa, eu acredito que ela não está dentro do desenvolvimento, somente dentro do desenvolvimento de elementos de um projeto pedagógico. Mas ela está, sim, mais voltada para essa parte da análise epistemológica do trabalho. Onde, através dessa análise epistemológica, a gente consegue ver essa interação tanto da ciência, da teoria e da prática, em uma ligação junta cognada, E assim propiciando, sim, uma constância de um projeto pedagógico de um curso técnico. Nós temos na nossa segunda coluna, ele fala sobre essa competência agora. Lecionar com desenvoltura as atividades constantes de sua área de formação. E aí, essa lecionar, que é trabalhar com uma desenvoltura, um professor preparado e qualificado e que se preparou para aquilo dentro da sua área de formação, e ela vai estar muito voltado também a essa análise epistemológica do trabalho, Através disso você vai conseguir fazer lecionar de uma forma mais mais correta, ou propriamente como ele traz aí, com desenvoltura, e praticar essas atividades de forma mais constantes, na sua área, de acordo com sua área de formação. Nós temos agora na nossa terceira competência geral, onde ele fala em elaborar planos de ensino e planos de aula para as unidades às quais estiver habilitado ao lecionar, E se traz aí elaborar planos de ensino e planos de aula, aí a gente já consegue basicamente identificar quais são essas atividades que foram desenvolvidas durante o nosso curso, que foi, por exemplo, na elaboração do plano de aula e de cápsula de apresentação, e também no desenvolvimento de elementos do projeto pedagógico,
E aí nós temos a próxima competência, que ela traz aí elaborar e implementar um processo avaliativo afinado aos princípios gerais da educação profissional. E aí sim, se eu vou elaborar e se eu vou implementar um processo avaliativo, é necessário que isso esteja constando dentro da elaboração do plano de aula, né? E do plano de aula e também nos elementos de um projeto pedagógico. Nós temos a próxima competência, que fala o seguinte: aplicar recursos tecnológicos EAD em atividades educativas. E aí o que a gente pode falar é sobre, por exemplo, o que nós aprendemos no início da nossa pós-graduação, que foi a elaboração de um painel colaborativo pelo Padlet, né? E para mim foi uma coisa nova, que eu não conhecia essa plataforma de forma alguma, e eu consegui ver a importância dela para o ensino EAD e fazer com que esses alunos tenham desenvolvam essa questão criativa e também comecem a trocar conhecimentos, a buscarem, a pesquisarem. A próxima competência nós temos aqui: participar do planejamento educativo da instituição de ensino a que pertence. E aí, se é participar do planejamento educativo, isso pertence ao projeto pedagógico, né? Aí, ou seja, no desenvolvimento de elementos de um processo pedagógico, que foi o que nós vimos ao longo das disciplinas que tivemos no curso de pós-graduação. Próxima competência que ele fala é planejar e executar projetos de pesquisa e de extensão articulados ao ensino de educação profissional. E aí sim, ela vai sim pertencer às atividades que nós fizemos, que foi, por exemplo, a elaboração de um projeto de extensão. Ela pertence a ele, basicamente. E vamos ver o próximo. As próximas competências, nós temos aqui: organizar e compor uma equipe de trabalho para a elaboração de projetos pedagógicos, de cursos técnicos de nível médio, tanto presenciais quanto à distância. E aí sim, essa organização e compor uma equipe de trabalho para a elaboração de projetos pedagógicos dos cursos tecnológicos, curso médio, nível médio, tanto presencial quanto à distância, isso está ali, alocado dentro do desenvolvimento de elementos de um projeto pedagógico. A próxima competência que ele fala é o seguinte: inserir-se no campo de estudo. Aí ele traz a educação profissional, né, por meio da epistemologia, da didática, da metodologia. E aí, quando nós vemos ele falando aí dessa competência geral, que ele traz aí a educação profissional e traz aí por meio da epistemologia, que traz a epistemologia, a ciência, a prática, ligado à tecnologia também, né? Essa coisa de proporcionar uma educação verdadeira, que nós podemos dizer assim, a forma educativa verdadeira. E aí sim, a gente pode dizer que nós vimos isso na análise epistemológica do trabalho. E o último que ele fala é planejar e implementar práticas pedagógicas exclusivas para os alunos com necessidades especiais, garantindo-lhes o acesso às competências curriculares trabalhadas. E aí o desenvolvimento de elementos de um projeto pedagógico, porque vai ser através do desenvolvimento de um projeto, de elementos de um projeto pedagógico, que nós vamos trazer medidas de inserir esse aluno ao meio social, por exemplo, numa sala de aula, proporcionar ferramentas
e uma forma didática melhor de repassar o conteúdo para esse aluno, que, como ele é especial, a educação também deve ser especial e ter profissionais preparados para aquilo. Bom, essa foi a minha autoanálise. Desde já eu desejo uma boa noite a todos e até mais.